radiação-matéria serão descritos nesse curso como processos de colisões entre partículas. Colisões entre um fóton e um átomo, né, ou uma molécula, um íon, ou colisões entre um elétron e um átomo, e assim por diante. Como o número de partículas é muito grande, nós podemos usar ferramentas estatísticas para essa descrição. Então vamos imaginar no início que nós temos um cilindro com raio R, ou seja, diâmetro 2R, comprimento L, tá? E dentro desse cilindro nós colocamos uma bolona com raio A, ou seja, um diâmetro de 2A, numa posição qualquer. Tá? Essa bolona está numa posição desconhecida aqui dentro. Imaginem vocês que nós temos uma bolinha com um raio desprezível e que nós vamos atirar essa bolinha dentro do cilindro às cegas. Nós não vamos ver onde estamos jogando essa bolinha. Tá certo? E a velocidade dessa bolinha vai ser uma velocidade v. Então, olhando aqui o cilindro de frente, né, nós teríamos algo assim, né, o cilindro lá e uma bolinha, uma bolona lá dentro, na qual nós vamos jogar a nossa bolinha lá dentro. E aí, qual vai ser a probabilidade dessas bolinhas se chocarem, né? Essa probabilidade vai ser dada pela área da bolona dividida pela área do cilindro, que é, claro, né, πa ao quadrado sobre πr ao quadrado. Tá legal? Então, se vocês observarem aqui, se a área dessa bolona, né, fosse do tamanho da área do cilindro, nós teríamos uma probabilidade de 100% de acertar. Tá? E se fosse zero, uma probabilidade de 0% de acertar. Se o raio, né, da bolona fosse zero, muito pequeno, probabilidade muito baixa. Então, num segundo momento agora, vamos imaginar que nós temos NB bolonas, NBzão é o número de bolonas, tá? E nós vamos atirar NBzinho, que é o número de bolinhas. Então vamos colocar um monte de bolonas aqui e vamos atirar um monte de bolinhas. Qual será o número de colisões que irá ocorrer? Então, o número de colisões vai ser o quê? O número de bolinhas, vezes o número de bolonas, vezes a probabilidade de uma colisão entre elas. E seria dado por essa equação aqui, NBzinho vezes NBzão, πa ao quadrado sobre πr ao quadrado. O tempo que uma bolinha leva para atravessar o cilindro é dado pelo quê? L, o comprimento do cilindro, sobre a velocidade desse cilindro, dessa bolinha menor, tá? Então, L está aqui e a velocidade está aqui. Então, o tempo que a bolinha leva para atravessar o cilindro é dado por L sobre V. Então, qual seria o número esperado de colisões por unidade de tempo? Bom, então nós vamos pegar aqui, nós queremos encontrar o n colisões ponto, que é a derivada, né, no tempo do número de colisões. Nós podemos dizer que ela é dada por isso, número de colisões sobre o tempo que a bolinha leva para atravessar o cilindro. Então, NBzinho, NBzão, π ao quadrado sobre πr ao quadrado, vezes V sobre L. Se vocês observarem aqui, né, o πr ao quadrado L é o próprio volume do cilindro, o Vzão. Então nós vamos ter essa equação aqui. Tá certo? Que é essa equação aqui. Então, a taxa de colisões, né, é NBzinho, NBzão, π ao quadrado vezes V sobre o volume. Vamos dividir os dois lados da equação por V, tá? E nós vamos ter o que aqui? Bom, nós vamos ter que esse número de colisões vai ser dado por N maiúsculo colisões, que vai ser o número de colisões por unidade de volume. Tá? E o NBzinho, dividido pelo volume, vai ser Nzão Bzinho, que é número de bolinhas por unidade de volume, ou seja, população de bolinhas. O NBzão, a mesma coisa. Vai ser o quê? Nzão Bzão. Tá? Π ao quadrado
é algo com unidade de área. Tá? Então isso aqui é uma área que eu vou chamar de sigma, símbolo sigma. Tá? Então o que nós temos aqui? Que o número de colisões, a taxa de colisões por unidade de volume, né, que é TNCol dt, é igual ao que? Sigma, a área, vezes a velocidade, vezes população de bolinhas, vezes população de bolonas. Tá certo? Bom, partindo para o mundo quântico, né, para o mundo microscópico, nós temos uma equação muito parecida. Tá? Então a taxa de colisões, né, é dada por σv, tá? Uma média entre elas, população da partícula B com a população da partícula Bzão. Tá? Então aqui nós temos a explicação de quem é quem aqui. Tá certo? A seção de choque, o sigma que eu chamei, né, a área, a gente vai chamar no curso de seção de choque. Ele tem unidade de área, mas ele tem um caráter probabilístico. Ele contém as informações relativas ao processo. Então, se nós temos, por exemplo, uma transição com uma grande seção de choque, por exemplo, para a interação de um elétron com aquela transição, nós vamos ter um valor grande aqui, ou seja, uma grande probabilidade de ocorrer essa interação. Tá? E como eu disse aqui, eu mencionei, né, esse símbolo aqui, esses colchetes, indicam que devem ser tomados valores médios, tá? Em função do processo em questão. Então nem sempre esses valores vão ser valores constantes, eles podem depender da velocidade e tudo mais, ou a seção de choque, por exemplo. E aí nós temos que fazer uma conta com isso. Mas por enquanto não precisa se preocupar com essas questões, nós vamos ver isso durante o curso. Tá? Só uma observação, né? Quando nós falamos em colisões entre partículas, né? Na verdade não há uma colisão propriamente dita, né? Devido a forças colombianas, elas não vão colidir exatamente, mas elas vão interagir. Tá? E do ponto de vista do processo que ocorre, no final das contas, é como se tivesse colidido mesmo, né? Uma bolinha com uma bolona aqui. Né? Tá certo? Bom, mas por que nós estamos estudando isso? Porque nós queremos chegar nas equações de taxa, tá? Que são equações que vão nos ajudar a entender o funcionamento de um laser, né? Como é que a taxa de variação de populações de níveis de energia de um dado material, de um meio ativo de um laser. Tá? Então as equações de taxa são equações de balanço que descrevem a variação no tempo das populações de espécies que interagem. Tá certo? Então, de forma geral, né, a taxa de variação da população de uma espécie I, ou NI ponto, tá, é dado por σv, população de I com população de J. Tá? I e J são as duas espécies que interagem. Então, digamos que I seja um elétron e J seja um átomo. Né? O sinal aqui que vai aparecer vai depender do seguinte: se a partícula I aumentar de quantidade, nós vamos ter um sinal de mais. Se a partícula I diminuir, nós vamos ter um sinal de menos. Tá? Então, se a partícula é criada, sinal de mais. Se a partícula é aniquilada, sinal de menos. Uma forma geral dessa equação é exatamente o que nós já vimos, só que nós podemos incluir aqui um termo de decaimento, né, ou relaxação da espécie I. Então, por exemplo, num processo de emissão espontânea, tá? O que nós vamos ter? A espécie I vai decair, né, então menos população de I sobre o tempo de decaimento, tal I aqui. Tá certo? Vocês podem encontrar na literatura, por exemplo, no livro do Sigma, ele vai usar o γ I vezes
Ni para esse termo aqui, tá? Sendo que o gama I é igual a 1 sobre tau I. Tá certo? Não sei se deu para enxergar aqui nesse cantinho, mas vamos colocar aqui. O gama I é igual a 1 sobre tau I. Tá certo? Então, nós podemos usar, vocês podem encontrar essas duas formas na literatura. Legal, então vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui é para nós escrevermos, usando equações de taxa, as populações da seguinte reação. Que é o quê? Um átomo de carbono mais uma molécula de oxigênio, né, O2, formando uma molécula de CO2. Tá? Então, como é que é a equação de taxa para a população de carbono? O que acontece? A gente faz por inspeção. Então aqui o carbono interage com o oxigênio, tá certo? Gerando CO2. Então o que acontece? O carbono sozinho, tá? O átomo de carbono aparece aqui desse lado da reação, ele não aparece mais, então o carbono foi aniquilado. Então nós podemos colocar aqui menos, né, sigma V vezes quem que está interagindo? A população de carbono com a população de O2. Tá certo? Então, legal. E como é que ficaria então a equação de taxa para a população de oxigênio? Nós vamos na equação por inspeção, nós verificamos o quê? Que não tem oxigênio sozinho aqui sendo formado. Então, nós vamos ter o quê? Um menos sigma V. Tá? E quem que está interagindo para formar isso? É o carbono com o oxigênio. Então, a população de carbono vezes população de oxigênio. Tá certo? E a população de CO2, como é que fica? Bom, nesse caso, aqui nós podemos observar que o CO2 é formado. Então, o que nós vamos ter? O sinalzinho vai ser de mais. Então, CO2 é formado, então nós temos mais. Seção de choque vezes velocidade, vezes quem que está interagindo? O carbono com o oxigênio. População de carbono vezes população de oxigênio. Deu para entender? Legal, então vamos para o próximo aqui. Então vamos escrever, usando as equações de taxa, as populações dessa reação aqui. Então nós temos o quê? H2 reagindo com F2, formando 2HF. Então como é que fica a população de H2? Vamos lá. Por inspeção aqui nós observamos que H2 não sobra na equação, não é formado, né? Então o H2 é aniquilado. Então menos sigma V vezes quem que interage? O H2 com o F2. População de H2 vezes população de F2. Tá certo? E como é que fica aqui a população, a equação de taxa da população de F2? Vou deixar para vocês fazerem exercício para casa. E a população de HF? Vamos fazer aqui, vai. O HF é formado aqui nessa reação, então vamos usar o sinal de mais. Só que são formadas duas moléculas de HF, então 2 vezes, né? Seção de choque vezes velocidade, vezes quem que interage? O H2 e o F2. População de H2 com população de F2. Tá certo? Agora nós vamos descrever essas equações de taxa considerando aqui uma interação aqui entre um fóton e um átomo A. Chamei de átomo A. A energia desse fóton ela é ressonante com a transição do átomo.
Tá? Então ela está na mesma frequência de ressonância desse átomo aqui, dessa transição. Então pode haver absorção, pode haver emissão estimulada e pode haver emissão espontânea. Certo? Então nós podemos escrever aqui que nós temos o fóton, né, representado por Hni, mais um átomo no estado fundamental, no estado, né, no nível 1, tá? Gerando um átomo no estado excitado. Eu chamei aqui de A asterisco o átomo no estado excitado. Tá? Então, quando o átomo está aqui no nível 1, ele é só Azinho. Se o átomo estiver no nível 2, eu vou chamar de A asterisco. Então, a primeira reação que ocorre é essa. Então, pode haver o quê? Absorção, né? O que é isso aqui? Absorção. Então, o fóton encontra o átomo no estado fundamental e leva o átomo para o estado excitado e o fóton é aniquilado. Lembrando aqui que nós estamos falando nessa reação de vários átomos e vários fótons, tá? Então o que pode ocorrer também? O fóton pode encontrar algum átomo no estado excitado e fazer com que esse átomo vá para o estado fundamental e emita um segundo fóton, ou seja, emissão estimulada, tá certo? Ou se o átomo estiver no estado excitado, ele pode decair, né, espontaneamente para o estado fundamental, emitindo um fóton. Tá? Ou seja, aqui nós temos o processo de emissão espontânea. Bom, como é que ficaria então a população do nível 2 desse átomo aqui? Vamos lá. Bom, nós teríamos o que no início aqui então? Um fóton mais o átomo no estado fundamental pode levá-lo para o estado excitado. O que isso significa? Que esse átomo aqui, ele está onde? No nível 1. Tá? E o átomo no estado excitado está no nível 2. Ou seja, a população do nível 2 vai aumentar quando ocorrer isso, essa reação. Tá? E nós vamos ter uma seção de choque de absorção, vou chamar de σbs, vezes a velocidade do fóton, a velocidade da luz. Tá? Isso aqui quem está reagindo? O fóton com população do nível 1. Então, população de fótons vezes população do nível 1. Tá certo? Legal. O que mais pode acontecer? Bom, o fóton pode encontrar o átomo no estado excitado, ou seja, ele vai estar no nível 2, e vai levar o átomo para o nível 1, tá? E vai emitir um segundo fóton. Então, o que isso quer dizer? Bom, a população do nível 2 diminui, né? Porque não aparece aqui o nível 2, não vai aumentar. Então, menos uma seção de choque aqui de emissão estimulada, vou chamar de vezes a velocidade, vezes quem? População de fótons, vezes população do nível 2. Tá certo? Quem está interagindo aqui? População de fótons e população do nível 2. Tá? E se o átomo está no estado excitado, ele está no nível 2 aqui nessa reação, certo? O que vai acontecer? Ele vai decair para o nível 1 e vai emitir um fóton. Ou seja, isso aqui é menos, né? Então o nível 2 cai, N2 sobre 1 tal 2. Tempo de decaimento ou tempo de vida do nível 2. Tá certo? Bom, a equação de taxa para o nível 1 vai ficar aqui de lição de casa e a população de fótons também vai ficar como lição de casa para vocês. Tá certo?